Perfeito. Fala, José. Não, eu ia falar que se a gente pode ir para o próximo vídeo. Pudesse resumir o espiritismo, eu usaria 3 ideias. Primeiro, Deus te criou imortal. Tá. Você não é eterno, porque eterno só Deus. Porque Deus está fora do espaço-tempo. Está fora. Não tem tempo nem espaço para Deus. Ele é. Ele é. Então não tem esse negócio de passado. Cara, isso aí é espaço-tempo. Einstein. Então, não dá. Deus está fora disso. Deus é. Nós não. Nós somos criados. Como? Quando? Não sei. Não sei. Mas somos eternos em que Nós somos imortais. Então, imortais significa o quê? A partir do momento que você foi criado, nunca mais você vai deixar de existir. Então você tem uma vida. Olha que legal isso. Você tem uma vida e várias existências. Uma vida. O Vilela tem uma vida. Ele foi criado por Deus e essa vida, cara, é imortal. Só que você tem várias existências até você aprender. Porque isso aqui é só um estágio. Isso aqui é só um estágio. E a gente aprendendo, a gente vai para qual estágio? Nós vamos passando de videogame, passando de fase. Você vai indo para essa é a primeira ou tem uma anterior? Não, nós já estamos no metade do caminho. Quais são as mais baixas que é? Caminho. Você pensa, por exemplo, nos primatas, tá, a humanidade no início, entendi, ainda aprendendo as coisas. Pô, a gente já tá. Agora, qual a característica que a gente tem que mostra que a gente não tá ainda no ponto ideal? Crime, violência, guerra. Doenças. Cara, moralmente, nós estamos muito abaixo. Você imaginar assim, a gente tem chat GPT, a gente tem um tanto de coisa, tá? E o povo sai brigando no trânsito, não dá um tiro no outro. Isso é comportamento primitivo, tá? Moralmente primitivo, entendeu? E que não é condizente, por exemplo, com o comportamento de Jesus. Você não vê esse comportamento em Jesus. Né? Então, o Cristo, ele é um modelo pra gente de inteligência e de moralidade. Por isso que ele é um mestre. Ele diz assim, vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu o sou. Ele é um mestre. A gente olha pra ele e fala, cara, eu vou chegar lá. Esse é o modelo. Né? De moralidade, de amor ao semelhante, de cooperação, né? de ganha-ganha, né? Todo mundo bem. Esse é um ponto. Então a gente acredita que somos imortais, que a gente tem que passar por essas experiências, e que o Cristo é esse enviado de Deus para nos purificar, para nos mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a crença essencial do Espiritismo. Né? Que não difere. Se você, eu tenho vários amigos pastores, católicos, amigos mesmo, né? E a gente sempre tem um almoço assim, teológico, a gente encontra, tem vários anos. E o que eu percebo, Vilela? Tem mais elementos em comum do que divergências, sabe? Mas aqui ele é interessante porque ele faz um caminho de resumir o espiritismo em 3 pontos, ele mesmo diz, né? Que é uma coisa interessante, qual é a premissa que ele pega para fazer essa divisão. Claro que ele diz coisas que são verdadeiras, como a ideia de que Deus é eterno, Deus não teve um começo e o espírito teve um começo. Então há essa diferença. A gente tem várias existências, a gente evoluiu bastante em intelecto e pouco em moral, isso são pontos verdadeiros. Mas é interessante porque que ele restringe a ideia espírita a isso. Porque, por exemplo, ele quer fazer um resumo do espiritismo e não coloca aquilo que o espiritismo tem de principal, que é a questão da evocação dos espíritos, a comunicação com os espíritos e a prova, através dos fatos, de que a alma existe. Esse ponto que é o que o espiritismo tem de inédito e de forte, ele não toma como ponto. É uma coisa curiosa isso. Ele não trabalhar a questão da mediunidade como um ponto que é basilar, e ele não colocar, porque ele diz assim, há mais pontos de semelhança do que de diferença, no sentido da doutrina em si. Mas o que o espiritismo tem de diferente e inédito é a cientificidade. Kardec não vai fazer uma religião ou uma filosofia no sentido clássico. Ele é o primeiro a estudar esses assuntos que sempre foram das religiões, mas agora cientificamente. Aquilo que as religiões afirmavam, agora cientificamente o espiritismo comprova. E isso não é pouca coisa, porque é justamente o fator inédito da história da humanidade. Agora nós temos uma ciência. E essa ciência, ela acaba apoiando as religiões e não negando as religiões. Porque agora a ciência, as religiões têm um ponto de apoio, tem uma ciência que comprovou os princípios que ela sempre tratou. Então ele coloca uma semelhança
porque que aproxima numa ideia de que o espiritismo é mais uma religião que é próxima da outra. Mas não é assim. O espiritismo ele foi feito por outro caminho. O espiritismo não se baseou na Bíblia ou nos evangelhos para existir. A ciência espírita nasceu dos fenômenos naturais através de um método científico e ela pôde fazer uma leitura e uma interpretação dos textos bíblicos, contribuindo, inclusive, para os textos bíblicos, e não os destruindo. Então, esse fator, ele quer focar tanto nas semelhanças que as diferenças, que é o que traz mais força, inclusive ajuda as próprias religiões, ele não traz. Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque ele não vai pelo caminho que Kardec faz para apresentar o espiritismo. Parece que ele está muito preocupado em aproximar os religiosos, mas ele vai por um caminho que geralmente não funciona, porque se eu coloco o espiritismo como uma religião, em vez de eu aproximar os religiosos, eles vão ver como um competidor, né? Isso afasta. E, na verdade, o espiritismo é uma ciência que serve para os religiosos, se eles quiserem. Embora o espiritismo, Kardec vai dizer, se a pessoa já está contente com a sua crença, o espiritismo fala para aqueles que estão na dúvida, e não para aquele que já tem a sua crença estabelecida. Eu concordo com o Michel. Eu acho que, além disso, eu acho que o Haroldo perdeu uma oportunidade muito grande para você falar de conceitos do espiritismo que são importantes. No momento que ele foi falar o Vilela perguntou, ele progride, como que a gente muda, né? Como que a gente evolui? Era para ele falar da escala espírita, da progressão dos espíritos. E ele não fala. Ele usa esse exemplo, igual videogame, passa de fase. Aí o Vilela pergunta, tá, mas em que pé que a gente está? Estamos na metade. Tinha os homens primitivos das cavernas e agora a gente... Mas isso é... Ele precisava ter falado da escala espírita, das diferentes ordens. E o espiritismo é uma ciência e tem todo esse conjunto de conceitos para ser explicados. Então, acho que ele perde muito a oportunidade de trazer esses conceitos espíritas. E a comparação, né? Como ele traz Jesus, como na visão espírita, a mesma ou bem semelhante da religião como vê Jesus, né? Então ele vai dizer assim: Jesus veio para nos purificar, né? Então quando nós pegamos a questão 625 do Livro dos Espíritos, qual é o modelo, né? Que mais perfeito, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo, os Espíritos vão dizer: vê de Jesus. Mas é guia e modelo. Jesus é um mestre. Ele não é aquele que veio aqui para ser crucificado, para nos purificar. Talvez ele não quisesse passar essa ideia, mas ao meu sentir, como ele se referiu a Jesus na visão espírita, dá essa mesma ideia de interpretação das demais religiões, ou das religiões, melhor dizendo, porque, né, a gente vai sempre ressaltar, o espiritismo é uma ciência com consequências filosóficas, né, consequências morais. Então, isso pega porque há essa comparação, ou como se fosse algo semelhante, não é? Né? O espiritismo nos apresenta a alma, o espírito progredindo pelos seus esforços, claro, que tendo ali, né, a ajuda, os bons conselhos, as instruções dos espíritos que estão numa condição, né, superior a nós. Jesus é um desses espíritos, puro, o espírito de verdade, né, e que é o nosso modelo. Mas o esforço para nos purificar, a busca do conhecimento e a aplicação desse conhecimento, né, se transformando isso no caminho do bem. Então, não acho que o Haroldo poderia ter sido mais claro também nesse ponto, porque é completamente diferente, não converge de forma alguma com as religiões. As religiões têm uma forma de ver Jesus no qual